Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de brincos da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova. E muito importante também acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, ajuda a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, pode colocar na tua orelha esse par de brincos simplesmente maravilhoso, não é fantástico? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela nossa loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história e fiquem com Deus. Olha, quando a minha mãe me encarou daquele jeito, eu senti que tinha alguma coisa errada. Me diga uma coisa, Rafaela, e por favor, não minta para sua mãe. Por acaso está acontecendo alguma coisa entre você e o marido da Isabel? Olha, eu cheguei a engasgar com a saliva. Ela ainda falou que a Isabel tinha ido à nossa casa se queixar com ela, porque tinha flagrado o Hamilton olhando as fotos do meu perfil no computador. Tremendo dos pés à cabeça, eu me fiz de desentendida. É, mãe, mas o que eu tenho a ver com essa história? Me diga você, Rafaela, porque os dois brigaram por tua causa, sabia? Por isso que ela veio conversar comigo. Minha filha, pelo amor de Deus, você anda se metendo com homem casado depois de tudo que eu já te falei e ainda por cima com o marido da Isabel? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha só 14 anos, mas já era apaixonada pelo marido da nossa vizinha. Desde que eles tinham se mudado para ali, para a casa do lado, que eu me encantei por ele. Só que, naturalmente, era um sentimento sem nenhuma pretensão. Eu achava bonito, tremia na base toda vez que eu via, mas sabia que não tinha nenhuma chance. Imagine, era um sentimento completamente sem futuro. E precoce, né? Porque, repito, eu era praticamente uma criança, enquanto ele devia ter uns 40 anos. E já estava casado com a Isabel há uns 10 anos, mais ou menos. E ainda tinham 2 filhas pequenas. Minha mãe fez amizade com eles e, por conta dessa aproximação, eu me encantei ainda mais. Toda vez que o via, que ele chegava perto, eu juro que eu sentia até falta de ar, de tão forte que meu coração batia. Para mim, ele era o homem mais lindo do mundo. Só que até por conta da minha idade, claro que ele nunca olhou para mim com algum interesse nesse sentido, né? Imagine. Sem contar que devia ser muito apaixonado pela esposa. Pelo modo como ele a tratava, dava para sentir que ele gostava dela. Olha, como eu tinha inveja da Isabel. Toda vez que ela aparecia ali em casa para conversar com a mãe, eu ficava perto só prestando atenção. Além de inveja, eu também sentia admiração. Porque, afinal de contas, eram dela os carinhos e a atenção daquele homem que eu tanto adorava. Mas, é como eu já falei, não tinha esperança nenhuma. Era só uma menina. Sabia que era uma paixão sem futuro, uma ilusão sem nenhuma chance de virar realidade. O tempo foi passando e eu fui ficando mais velha, naturalmente, e, de certo modo, fui deixando aquele sentimento de lado, até porque, depois de um tempo, passei a ver tão pouco os meus vizinhos que não dava nem para alimentar nenhuma ilusão. Além de estudar, eu ainda fazia cursos. Teve uma época que fiz também um estágio, de modo que não tinha nem tempo, nem espaço para pensar em mais nada. Para se ter uma ideia, eu nem sabia que a Isabel tinha engravidado de novo. Só fui saber
quando a minha mãe me contou que ia fazer uma visita para ela para conhecer o menino que tinha acabado de nascer. Fazia tempo que eu não os via, nem ela, nem ele. Aliás, o Hamilton fazia realmente muito tempo que eu não via. O que eu sentia devia ser mesmo coisa de adolescente. Até porque, com o tempo, repito, aquilo foi passando, até que chegou num ponto assim que eu nem lembrava mais dele. Acabei indo com a minha mãe conhecer o menino da Isabel, o recém-nascido. Minha mãe, inclusive, tinha comprado um presentinho para levar para ele, coisa de bebê. Quem veio nos receber à porta foi justamente o Hamilton. Que coisa incrível, né? Repito, fazia muito tempo que a gente não se via. Mas muito tempo mesmo. E sabe, na minha cabeça, raramente eu lembrava dele, era coisa assim. Mas quando vi ali diante de mim, sei lá o que aconteceu comigo. Só sei dizer que eu senti o baque. Ele nos cumprimentou, nos levou até o quarto, onde a Isabel repousava com o bebê, e nos deixou ali com ela. Na verdade, fiquei muito pouco, porque tinha combinado de encontrar as meninas no terminal, minhas amigas. Apenas conheci o neném e já fui me despedindo. Ao passar pela sala, ao me despedir do Hamilton, ele puxou assunto comigo. Já está indo? Nossa, tão cedo? Não quer esperar o café? Obrigado, mas é que não vai dar. Já está quase na hora do ônibus passar e tem um pessoal me esperando lá no terminal. Ah, é? Tá indo encontrar um namorado? Não. São as minhas amigas. Nem tenho namorado. Ah, que é isso. Espera mais um pouquinho, então. Em 2 minutos eu preparo o café e você vai. Ele continuava bonito. Aliás, parece que quanto mais o tempo passava, melhor ele ficava. Eu já não era mais aquela menina de 14 anos. Estava nessa época com 19. E ele, que nunca tinha reparado direito em mim, que na verdade nunca teve olhos para mim, me olhou naquele dia de um jeito bem diferente do que eu me lembrava. Eu percebi. E olha, ele insistiu tanto que eu esperasse por aquele café, que eu fiquei até sem jeito de recusar. Inclusive, acabei ficando ali na porta da cozinha, esperando enquanto a água fervia e ele preparava o café. E fiquei reparando no jeito dele, prestando atenção em cada detalhe. Até que uma hora, ele olhou assim para mim e fez aquele comentário. Nossa, mas como você cresceu, hein? Ficou mais bonita. Desculpa a sinceridade, mas com quantos anos você tá? Falei que tinha completado 19 e ele me mediu assim dos pés à cabeça e repetiu que eu estava linda. E ainda comentou que devia ter um monte de rapazes correndo atrás de mim. Ah, meu Deus, como aquilo mexeu comigo. Assim que o café ficou pronto, eu me servi de uma xícara, ele levou uma xícara de café lá no quarto, para minha mãe, e depois voltou ali para a sala, onde terminamos de tomar o nosso café juntos. Ficou nisso, porque eu me despedi e fui, naturalmente, cuidar da minha vida, mas aquele café ficou aqui na minha memória. Meu Deus, eu nem pensava mais nele. Naqueles últimos tempos, a gente já nem se via. Ele tinha meio que saído da minha cabeça, completamente. Só que bastou aquele pouco tempo ali de aproximação para a imagem desse homem se fixar novamente na minha memória. Fui por ponto e não consegui parar de pensar nisso. Na conversa, no café, no seu sorriso, na sua voz. Juro. Eu não queria que aquele sentimento voltasse a me consumir. Porque, convenhamos, né?
não fazia nem sentido. Até me esforcei para não ficar pensando nele depois, mas, sabe, tem coisa que não depende da nossa vontade. De todo modo, mais algum tempo passou, eles marcaram o batizado do menino, depois fizeram um almoço para comemorar e chamaram a gente ali de casa para participar. Mais uma vez, eu não consegui tirar os olhos dele o tempo todo. Inclusive, algumas vezes, ele me flagrou olhando para ele. Não sei se chegou a desconfiar do que eu sentia, mas chegou a sorrir numa dessas ocasiões. E sabe, mesmo não querendo, mesmo tentando evitar, aquele sentimento dos meus tempos de adolescente começou a ressuscitar aqui dentro de mim. Só que, é claro, para mim, continuou sendo um sentimento sem nenhum futuro, sem nenhuma pretensão. Era a mesma situação de quando eu era uma adolescente de 14 anos. Ele continuava casado, devia amar a esposa, tinham acabado de ter outro filho, de modo que o melhor era tirar aquele homem da cabeça. E juro, foi justamente isso o que eu tentei fazer. Até que chegou aquele sábado. Lembro que eu estava ali no ponto esperando o ônibus para ir até o terminal. Tinha combinado de encontrar uma amiga, mas de repente vi o carro do Hamilton encostando ali bem do meu lado. Ele sorriu, perguntou se eu estava indo para o terminal, respondi que sim. E ele então pediu que eu entrasse. Falou que me daria uma carona. Nem pensei mais nada. Simplesmente entrei. Ele quis saber se eu estava indo me encontrar com alguém. E eu falei que sim. Tinha combinado com uma amiga. No que ele completou. Puxa, que pena você já ter compromisso, né? Porque senão eu ia te chamar para tomar alguma coisa comigo no parque. Pra gente conversar. Não fiz nenhum comentário. Apenas sorri assim, meio sem graça. Mas ele não desistiu. Quer dizer, a não ser que você ligue lá para tua amiga, né? Diga para ela que pintou outro compromisso, que não vai dar para encontrá-la. Olha, eu sabia que não devia. Mas é como eu já disse, tem coisa que não depende da vontade da gente. Tanto que acabei concordando. E mandei uma mensagem desmarcando o meu encontro com a minha amiga. E dali fomos direto até o parque. Ele pediu algo para a gente beber. E ficamos ali conversando. Dava para sentir, sabe, aquela energia no ar. Ele me fez tantas perguntas. Eu olhava para o rosto dele e ficava me perguntando, será que esse homem já imaginou o que eu sempre senti por ele? Meu Deus, desde que era praticamente uma criança, uma menina. Depois daquela bateria de perguntas, ele começou a me elogiar. Eu só escutando, me deixando levar. Até porque continuava gostando dele. Aquela paixão da adolescência parece que tinha voltado com mais força. Até que, inevitavelmente, eu vi se aproximando de mim e até adivinhei o que ia acontecer. Podia ter evitado, mas era tudo o que eu mais queria na vida. Aquele beijo sonhado durante toda uma adolescência. E que continuava sendo o meu desejo número 1. E foi um beijo tão ardente, um beijo tão apaixonado. Na verdade, se dependesse só dele, teríamos ido direto para algum motel. Mas eu não quis. Quer dizer, querer, eu até queria, mas sabia que, enfim, mesmo apaixonada, eu não seria louca de me entregar desse modo, já no nosso primeiro encontro. Se é que dava para chamar aquilo de encontro, porque, repito, tudo continuava igual. Ele continuava casado. Homem proibido para mim.
exatamente como era. Em nenhum momento, no entanto, eu pensei na Isabel. Simplesmente tratei de aproveitar cada instante. Aquele instante que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Na volta, ele me deixou na rua de baixo e antes de nos despedirmos, ainda trocamos outros beijos apaixonados. Ele pegou meu telefone, eu também digitei o dele. E foi desse modo que passamos a nos encontrar escondido. Ele confessou que estava apaixonado por mim. Quase não acreditei quando ouvi ele falando. Não é de hoje que eu reparo em você, Rafaela. Eu sempre te achei linda. Só que agora é diferente, né? Você tá uma mulher. Cresceu tanto. Tá mais linda do que nunca. Não posso mais esconder de mim mesmo que eu tô completamente apaixonado. Quando que eu podia imaginar, meu Deus, que um dia eu fosse escutar esse tipo de coisa dele, da sua boca, olhando nos meus olhos? Era uma coisa impensável. E, no entanto, estava acontecendo. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que fôssemos um dia ficar juntos. Às vezes ele me dava carona até o trabalho. Me pegava ali mesmo no ponto, ou então um pouco mais adiante. E sabe, nunca tivemos medo de alguém ver a gente junto ou acabar contando para a mulher dele, até porque quem poderia imaginar que a gente estivesse tendo um caso? E o pior é que a cada dia que passava, eu ficava mais apaixonada. Eu não podia estar mais feliz, embora não fosse a situação ideal. Claro que não era. Só que um dia a minha mãe me fez uma pergunta que me deixou muito preocupada. Era um domingo, bem cedo ainda. Lembro que eu estava deitada quando ela entrou assim no meu quarto, parou diante da cama e ficou olhando para mim assim de um jeito esquisito. Até que perguntou: Rafaela, me diga uma coisa, e por favor, minha filha, não minta para tua mãe. Por acaso está acontecendo alguma coisa entre você e o marido da Isabel? Olha, eu quase engasguei com a saliva. Tomei um susto, mas um susto tão grande. Ela ainda falou que a Isabel tinha ido até a nossa casa se queixar com ela, desabafar com ela, com a minha mãe, porque tinha flagrado o Hamilton olhando algumas fotos do meu perfil no computador. Olha, eu gelei, mas fiz de tudo para que ela não percebesse que eu estava... Nossa, mas o que eu tenho a ver com isso, mãe? Não sei. Sinceramente, não sei. Me diga você. Você sabia que os dois acabaram brigando feio por tua causa? Depois que ela veio conversar comigo. Rafaela, minha filha, pelo amor de Deus, não quero saber de você metida com homem casado. Você está me ouvindo, filha? Disfarcei o que pude. Falei que não tinha nada a ver, que era coisa da cabeça dela ou da mulher dele. Mas ela continuou me olhando esquisito, como se não estivesse acreditando em mim. Depois, inclusive, ele mesmo, o próprio Hamilton, confirmou que era verdade. Mas que ele tinha conseguido resolver tudo assim, numa boa. Que não era para eu me preocupar. Só que, já naquela primeira vez, quando eu vi a Isabel, ela fechou a cara para mim, nem me cumprimentou. Estava visivelmente desconfiada. Eu fiquei até com medo de que alguém tivesse me visto com ele e contado para ela. De todo modo, os dias foram passando, a gente continuou se vendo sempre que dava. Claro que tomando cuidado, né? Pelo menos na minha cabeça, né? A gente estava se cuidando.
mas sabendo, né, que era uma situação de risco, que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa e, sabe, não era a primeira vez que ele ia me buscar. E aí a gente aproveitava e ficava junto. Eu liguei, ele demorou um pouco para atender. E antes que ele falasse alguma coisa, eu já fui pedindo. Era sempre assim que acontecia. Eu ligava para ele, dizia que estava em tal lugar e perguntava se ele podia me apanhar. E repito, nesse dia, ele demorou um pouco para atender. Ele sempre atendia já no primeiro ou segundo toque. E antes que ele falasse qualquer coisa, eu já fui pedindo. Amor, tudo bem? Escuta, tem como você vir me buscar? Eu estou aqui do ladinho da Praça Osório. Falei aquilo. E do outro lado da linha, aquele silêncio. Chamei seu nome 2 vezes. Amor, você está na linha? E de repente escutei aquela voz. Só que a voz não era dele. Até porque nem tinha como ser. Era a voz de mulher. Fica aí me esperando que eu já vou te buscar, sua biscate. Sua infeliz de uma fica. Mas vai ser para te mandar pro inferno, só sem vergonha. Para minha desgraça, quem atendeu a ligação não foi o Hamilton, mas a sua esposa. E ela, naturalmente, já devia saber que era eu. A Rafaela. Porque acrescentou. Tua mãe vai ficar sabendo de tudo, viu? Vadiazinha. Não tem vergonha na cara? Se meter com homem casado, sua oferecida. Tremendo dos pés à cabeça. Assim que consegui ter uma reação, porque eu fiquei paralisada. Até que desliguei aquele telefone, tremendo dos pés à cabeça. Só que naquelas alturas, é claro, a desgraça já estava feita. Só Deus sabe o meu estado depois. Fiquei apavorada. Entrei em pânico, só de pensar nas consequências. Com certeza, ela já devia estar lá em casa, contando tudo para minha mãe. Isso se é que já não tivesse contado. Em vez de ir para casa, até tomada por esse medo, eu fiquei zanzando ali no centro, de um lado para o outro, pensando o que faria. Só que não tinha o que fazer. A bomba já tinha estourado. Fiquei esperando o Hamilton entrar em contato, só que nada, pelo jeito. Ela não tinha devolvido o celular para ele. Ou se devolveu, ele achou melhor não me ligar. Quando cheguei em casa, já era tarde da noite. Minha mãe, naturalmente, estava me esperando para conversar. E eu acabei escutando tudo aquilo que já imaginava e um pouco mais. Ela estava revoltada. Escondi o que pude para evitar um confronto com a Isabel. Só que não teve jeito. E quando ficamos frente a frente, essa mulher quis avançar em cima de mim. Ela jurou, apontando o dedo na minha cara. Se eu souber que você ainda continua andando atrás do meu marido, eu te mato, menina. Você está me ouvindo? Eu faço um estrago nessa tua cara. Se a minha mãe não estivesse por perto, ela com certeza teria avançado em cima de mim. Eu, sinceramente, não sei que desculpa que o Hamilton deu para ela. E digo isso porque os dois acabaram se entendendo. Continuam juntos até hoje. Deve, naturalmente, ter se eximido de alguma culpa. No mínimo, deve ter botado a culpa em mim. Inventado
que era eu que estava correndo atrás dele. Bom, até aí tudo bem, né? Até que dava para entender. Só não entendi por que é que ele cortou todo o vínculo que tinha comigo. Se afastou de uma forma que parece até que nem me conhece. Ele sequer fala comigo. Já que, segundo ele, estava apaixonado por mim, era de esperar, né? Que ele não desistisse assim de uma hora para outra. Tudo bem, deve ter pensado na família, nos filhos, mas acho que eu merecia pelo menos uma explicação. Ele me devia pelo menos uma conversa, uma justificativa. Só que não. Simplesmente se afastou de mim e, repito, hoje me trata como se eu fosse uma estranha. Parou de ligar, parou de mandar mensagem, parou de me olhar na rua, até de me olhar na rua. Ele parou quando a gente se cruza um pelo outro. Nem olhar para o meu lado, ele olha. Sabe, eu achei um pouco demais para alguém que se dizia apaixonado por mim. Repito, entendo o lado dele. Deve ter pensado na família, nos filhos. Só que uma pessoa quando está tão apaixonada como ele diz estar, não desiste assim de uma hora para outra e desse modo tão radical. Podia até ter terminado comigo. Até isso eu entenderia. Mas olhando nos meus olhos, não fugindo, como ele fez, me ignorando, como se eu fosse uma qualquer. De qualquer modo, concordando ou não, tive de me conformar, né? E desde então, estou fazendo tudo o que posso para tirar esse homem da cabeça. Mas só eu sei o quanto está sendo difícil. Quando era só um sonho de uma menina, era mais fácil. Mas agora, ficou tudo tão diferente, porque eu não consigo parar de pensar no seu beijo, nos momentos inesquecíveis que passamos juntinhos, um nos braços do outro. Aquela menina cresceu, e a paixão que eu sentia ficou maior, mais adulta, mais intensa. Por isso, vivo me perguntando, o que faço para viver sem esse homem? O que faço para superar o que aconteceu? Para esquecê-lo? Para não pensar em nós dois, em tudo o que aconteceu entre nós? O que faço, meu Deus? Por favor, me dê uma receita, me ensine uma oração para tirar esse homem da cabeça, para tirar esse homem aqui do meu coração. E na próxima terça-feira, 15 horas, não perca. Nessas alturas, já fazia 3 meses que meu irmão tinha sumido no mundo, deixando a pobre da minha cunhada e os filhos sem um grão de arroz para comer. Foi quando estive em Piém, novamente, e no dia em que eu voltaria para Curitiba, a Lúcia me fez aquele pedido. Daniel, leva a gente com você, por favor. Levar vocês? Mas de que jeito, Lúcia? E se o Carlos voltar? Volta nada. Aquele lá já deve até ter esquecido da gente. Nunca mais ligou, nunca mais deu notícia. Tá pouco se importando comigo e com as crianças. Meu Deus, o que eu ia dizer? Meu apartamento era pequeno, tinha só 2 quartos e, para ser bem sincero, eu estava acostumado a morar sozinho, gostava da minha vida. E aí, de repente, ela me propõe... Se fizesse isso, eu estaria, na verdade, assumindo a família do meu irmão degenerado. Uma responsabilidade que era dele, não era minha. E a minha privacidade. E quando eu quisesse trazer uma namorada ali em casa, por exemplo, como é que eu ia fazer? Olha, eu fiquei tão surpresa com a ligação da minha cunhada, principalmente porque ela queria falar com o meu irmão. Não entendi nada, né? Até porque eles moravam em Piém e já fazia uns 4 meses que eu não falava com o Carlos. Achei aquela conversa tão esquisita, porque
Segundo ela, o Carlos tinha vindo a Curitiba no sábado para tratar de uns assuntos comigo e ainda não tinha ligado para ela para dar notícias. Juro, eu não estava sabendo de nada. Já era segunda-feira, ou seja, se ele tinha saído de lá no sábado, já era para ele ter chegado à minha casa há 2 dias, no mínimo. Sabe, fiquei tão preocupado. Ela também não soube me dizer que assunto que ele queria tratar comigo, mas certamente devia ter algo a ver com emprego, com empréstimo, com dinheiro. Segundo ela, a situação dos dois não estava nada bem. Fiquei imaginando em que tipo de rolo meu irmão poderia ter se metido. Ela ficou ali se lamentando pelo telefone, reclamando que não tinha nem o que dar de comer para os filhos, sabe? Uma situação assim que a gente não sabe o que fazer. A situação dos dois, aliás, era ruim já fazia muito tempo. Para se ter uma ideia, minha cunhada me contou que se não fosse a boa vontade dos vizinhos, as crianças iam até morrer de fome. Olha, sinceramente, eu não imaginava que estivesse daquele jeito, que a situação fosse tão ruim. Sem ter o que fazer, falei para ela que o melhor era esperar, né? Para ver se o meu irmão dava notícia. Senão a gente teria de tomar alguma providência. Passou a segunda, passou a terça, a quarta-feira e nada. Nenhum sinal do meu irmão. Até que naquela mesma quarta-feira, à noite, minha cunhada voltou a ligar. Atendi, já imaginando que meu irmão tivesse voltado. Mas no que falei alô, ela me disse uma coisa que me deixou, sinceramente, sem saber o que pensar. Oi, Daniel, então, eu tô te ligando para avisar que o Carlos, ele telefonou. Puxa, telefonou? Que bom, Lúcia. Tava tão preocupado com ele. Onde que ele tá? Porque aqui ele não chegou ainda. Você não vai acreditar. Mas ele falou que tá em Montes Claros, Minas Gerais. Minas Gerais? Ué, como assim? O que esse doido tá fazendo? Ele falou que foi de carona com o caminhoneiro. Não é pra deixar a gente louca? Como que esse teu irmão pode ser assim tão irresponsável? Ela falou aquilo e já começou a choramingar. Tá, mas ele não te disse o que ele foi fazer lá? Falou nada. Só falou que foi dar um rumo na vida dele. Você acredita nisso? E a gente, Daniel? Como que a gente fica? Ele pediu que eu ligasse para você, para ver se você podia dar alguma ajuda. Meu Deus do céu, eu fiquei sem saber o que dizer. Meu irmão só podia ter ficado louco. Não dava para acreditar que ele tivesse feito aquilo. Imagine, largar mulher e 2 filhos para se aventurar em outro estado. E como se fosse pouco, pelo que a própria Lúcia tinha me contado, eles estavam até passando fome. Ela disse que estava desesperada. Não sabia mais o que fazer. Até porque não tinha parente nenhum lá em Pinhém. Olha, se não fossem as crianças, ela até daria um jeito de se virar, mas como que ia fazer isso com um casal de filhos pequenos? O mais velho, para se ter uma ideia, só tinha 6 anos e o caçulinha só tinha 4. Eu fiquei mais fulo da vida com meu irmão. Não perca, é na próxima terça-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Daniel e Lúcia em mais uma edição de A Força do Amor.